É isso mesmo, a casa caiu para Alexandre de Moraes e para Lula porque o Donald Trump decidiu usar uma das suas armas mais poderosas contra eles. Bora então direto ao ponto, olha aqui comigo. Se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais do país, cara. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla e eu governo. Sabe, eu mando um projeto de lei, eles podem vetar, eles podem aprovar ou não. Se eu vetar, eles podem derrubar meu veto. E se eu não gostar, eu vou no Poder Judiciário. Ora, qual é o erro nisso? O erro, na minha opinião, foi, sabe, o descumprimento de um acordo que tinha sido feito num domingo à meia-noite na casa do presidente Hugo Mota. Lá estavam vários ministros, lá estavam vários deputados, lá estava o companheiro Fernando Haddad com a sua equipe. Festejaram o acordo no domingo. Eu estava em Nice, no Congresso dos Oceanos, na França. Eu liguei para a Gleisi Hoff e perguntei como é que foi a reunião. Ela estava maravilhada com a reunião. Nunca vi tanto abraço, tanto carinho, tanta concordância. Quando chega na terça-feira, o presidente da Câmara tomou uma decisão que eu considerei absurda. Agora, isso você pode perguntar, tem um rompimento com o Congresso? Não. Não tem. O presidente da República não rompe com o Congresso. Bora então aqui direto pro vídeo que vale muito a pena ver. Já acaba de divulgar uma pesquisa sobre o que pensam os deputados federais em relação ao governo Lula. O Instituto perguntou aos parlamentares como eles avaliam a relação do Executivo com o Congresso. A margem de erro é de 4,5 pontos percentuais. Presta atenção nisso. Vamos aos números. Em agosto de 2023, 24% avaliavam a relação do governo Lula com o Congresso como positiva. Foi para 22% em maio de 2024 e para 18% no levantamento de junho deste ano. 32% consideravam regular na primeira pesquisa, depois 33%. Agora são 30%. Para 41%, a avaliação era negativa em agosto de 2023. Oscilou para 43% e depois para 51%. Não sabem ou não responderam eram 2%. 2% novamente, agora 1%. A pesquisa também perguntou quais são as chances de o presidente Lula aprovar a sua agenda no Congresso. Vamos aos números. 56% consideravam altas em agosto de 2023. Variou para 47% em maio de 2024 e para 36% em junho deste ano. As chances eram baixas para 37% na primeira pesquisa. Foi para 47%. Agora está em 57%. Não sabem ou não responderam eram 6%. 6% novamente. Agora são 7%. Gente, eu vou mostrar para você agora esse vídeo para você acreditar, para você ver com os seus próprios olhos. Acompanha aí comigo. Pesquisa da Quest, que saiu sobre o que o Congresso acha os congressistas é muito clara. Sim. É um ambiente horroroso. Ninguém está disposto a ter condescendência com Lula, com o governo, coisa nenhuma. Já estão partindo para 2026 e achando que o Lula tá fora. Né? Bem lembrado. O Congresso é um bastião, pilar, né? Um pilar da democracia. Sim. Você não pode, por pior que ele seja, você não pode abrir mão dele. Então, continua a institucionalidade reinando e você vai dando... Contornando. Se o Lula não tiver a habilidade para impedir que esse clima degringole, ele corre o risco de começar a ser objetivo, alvo de grupos mais radicais do Congresso. É uma coisa que já aconteceu. Sim. Então também tem que evitar que de alguma maneira que esse ambiente se descontrole de vez. Né? O que o governo fez? No meu entender, politicamente, o governo tomou a pior decisão até hoje, quando se trata de relação com Câmara e Senado. Por quê? Porque, número um, havia ali uma conversa que o governo não entraria na Suprema Corte para colocar de volta o IOF, descumprido pelo
o governo Lula. Número 2, essa atitude do governo, obviamente, Pitoli, ela é combinada com o Alexandre de Moraes. Ninguém aqui é bobo de achar que o Alexandre não deu sinal verde para o governo entrar com essa suspensão do PDL para que volte o IOF. Então, isso é jogada ensaiada. Quando a gente tem essa jogada ensaiada de exclusão da Câmara e do Senado, do Congresso, onde realmente o povo se faz presente através de seus representantes, o que o governo está dizendo? Olha, a gente não precisa mais de você. Só que quando o governo diz isso, ele esquece que ele precisa e precisa sim. Vou dar um exemplo aqui. Ontem eu ouvi do meu líder, o Gambale, líder do Podemos, que ouviu da boca do Hugo Mota que se o governo entrasse na Suprema Corte, Nicolas Ferreira poderia ser o relator da CPMI. Tu mesmo falava agora sobre a questão do irmão do Lula. É sabido por todos, e eu já venho falando isso há pelo menos 2 meses, que União Brasil e o PP vão deixar o governo no primeiro escalão, vão entregar ministérios até dezembro. Então eles devem também fazer uma indicação de oposicionistas na CPMI. O cenário que a gente tem, tratando de investigação para o governo, é péssima com essa atitude. E para o Supremo, que o único que quis comprar, pelo que a gente viu, essa bandeira foi o Alexandre de Moraes, também não é boa. Existem 2 projetos, pelo menos, ali na casa já prontos para serem votados, que podem colocar em votação que vai ser aprovado com ampla maioria, que é o fim do foro privilegiado, que tira dos ministros do Supremo a prerrogativa de julgar parlamentares e assim achincalhá-los, que é o que a gente tem visto no Brasil. E número 2, aquele projeto que foi aprovado no Senado, vocês devem lembrar, que restringe as decisões monocráticas da Suprema Corte. Ou seja, como é o caso agora do Alexandre de Moraes, em um canetaço, poder passar por cima de todo o Congresso Nacional, como já aconteceu, por exemplo, na lei das estatais, quando o Lewandowski disse que ela não valia, e aí o governo encheu de companheiro nas estatais. Então, isso vai ser proibido. Só o Pleno vai poder decidir suspender algo que o Congresso decide. Então, isso também é tirar poder do Supremo Tribunal Federal. Então, para quem acha que não haverá reação, olha, eu acho que haverá reação sim. E nós, como oposição, para concluir, Pitoli, se o público me entende, que bom que eles brigaram. Que bom que eles brigaram. Para nós, isso a gente tem que ser comemorado. Porque até esses dias a gente estava ali vendo uma sintonia muito preocupante entre Hugo Mota, Alcolumbre e governo federal. Essa sintonia, na minha leitura, com essa atitude do governo, ela simplesmente não existe mais. Walter, por que a gente precisa olhar para essa história do Carvajal? Como diria o João, sua pronúncia impecável. Eu já vou no Carvajal mesmo e vamos embora. Agradecendo ao João pela orientação, é claro. Walter, nós temos nesse cidadão provavelmente o grande mentor, o articulador, ou o pivô da distribuição do recurso do narcotráfico na Venezuela e que, veja, provavelmente, temos que eles gostam de usar, né, supostamente, deve ter alimentado campanhas eleitorais na América Central, Caribe e América do Sul. E isso poderia impactar diretamente a vida daqueles que compõem organizações como o Foro de São Paulo, FARC, dentre outros. Por quê, Walter? Porque esse dinheiro escorreu para pintar aquela América do Sul, em especial, de vermelho. E a gente sabe disso. E Carvajal vira, né, uma grande caixa preta desse assunto, porque ele sabe quem e quanto recebeu para campanhas eleitorais. Ou seja, dinheiro do narcotráfico alimentando campanhas eleitorais na América do Sul. Será que passou por aqui? Será que receberam dinheiro? Se ele menciona Foro de São Paulo, se em algum momento o Foro de São Paulo é citado, eu só preciso te lembrar que Lula estava na fundação do Foro de São Paulo em 1989, ao lado de ninguém mais, ninguém menos que Fidel Castro. Ou seja, o Carvajal pode ser uma bomba relógio e pode atrapalhar alguns planos dessa turminha da esquerda que também vive do dinheiro do narcotráfico para sustentar suas campanhas eleitorais, Walter. Eu queria sugerir à nossa audiência fantástica, maravilhosa aqui, um vídeo no YouTube. Pesquisem ali o professor Olavo de Carvalho e Herbert, com H, Herbert Marcuse, M-A-R-C-U-S-E, Herbert Marcuse. O Herbert Marcuse é um dos filósofos da escola de Frankfurt.
E nesse vídeo do professor Olavo, anotem aí, né, Olavo de Carvalho, Herbert Marcuse, vão lá no YouTube, procurem essa aula. O professor Olavo explica como que o Herbert Marcuse sustentava, lá na década de 30 do século passado, que a questão da droga poderia ser um instrumento da revolução socialista. Né? Como que se poderia corroer os pilares da sociedade opressora, né? Essa sociedade machista, capitalista, burguesa, como que a partir do tráfico de drogas e dos artistas se poderia fazer não mais a revolução do proletariado, como Marx havia proposto, mas um novo tipo de revolução. Então, isso tem receita, Pittoli. Tem receita. Quem é que colocou o Gustavo Petro na presidência da Colômbia? Como é que as Farc se financiaram? Quem recentemente promoveu esse atentado que um candidato à presidência lá... Vocês vejam o seguinte, só sofre atentado o candidato à presidência que seja de direita, ou não alinhado com isso. Então, essa máquina, ela funciona de duas formas. Por um lado, para financiar uma facção política, um lado político, e, por outro lado, para financiar o extermínio dos adversários desse lado político. É muito grave tudo isso. E esse cara é um elemento lá de dentro para mostrar, né, como é que esse negócio está funcionando. É isso. Walter, imagina o estrago que faria se num julgamento como esse a gente passasse a entender o financiamento dessas campanhas. Eu vou me lembrar, não sei se o Edson vai encontrar esse mago chamado Edson Simões, não sei se vai encontrar, mas na campanha de 2022 criaram um site, 13 motivos para voltar com o meu ex, né? 13, PT, é claro, era o ex-presidente Lula. E aí, Walter, nós contamos naquele momento, aqui na Auriverde, então Jovem Pan News Bauru, nós contamos que o CNPJ que bancava esses anúncios no Google AdSense, no Google Ads, ou seja, é gravíssimo o que nós estamos tratando aqui, porque é proibido financiamento com recursos internacionais de campanha eleitoral no Brasil. É proibido. Não pode ter recurso internacional bancando campanha eleitoral no Brasil. E naquele momento, no auge da campanha para a presidência da República em 2022, a Auriverde teve acesso à Jovem Pan News Bauru naquele momento. Obrigado, Edson. Está na tela, Edson. Como é que é? O Edson fala para mim, 13... razões para voltar com o seu ex no dia 30 de outubro. Votar? Ok, ó. 13 razões para você o L é bem pequeno, bem pequenininho, votar com o seu ex. E aí esse banner aparecia em vários sites. Aí, com um anúncio patrocinado. Quando você clicava em cima do banner, você era dirigido para um site que tratava de Lula. Tratava dos feitos do governo Lula, enfim. O que acontece, Walter? Quem patrocinava esse banner era uma organização de países, o nome em espanhol, Centro-Américo e Caribe. Era o CNPJ, todos os dados, né? Todos os dados correspondiam a uma empresa, uma organização, digamos assim, de fora do país. Nós fizemos a denúncia naquele momento, os advogados do PL naquele momento, para mim acho que dormiram no ponto, enfim, mas eu me lembro perfeitamente da Carla Zambelli, ela ouviu aqui no meu trabalho essa denúncia, me procurou e disse que os advogados do PL me procurariam para a gente tratar desse tema. Fiz diversas reuniões, né, uma delas bastante longa, porque eu tinha naquele momento todos os dados desse que bancava esse banner que levava para um site, né, com tudo para a eleição de 2022, tudo para o Lula, entretanto dinheiro internacional. Walter, não deu nada, não avançamos, só que tá aí,
provas a gente tem de que dinheiro internacional estava patrocinando a campanha do Lula e nada aconteceu. Veja, isso descaradamente, hein? E o Sleeping Giants? O Sleeping Giants. Agora, imagine esse Carvajal dar com a língua dos dentes e dizer que também tinha dinheiro do narcotráfico em campanhas aqui. Porque eu acho que esse cara também tem uma história de um avião que foi cheio de dinheiro para a Argentina. Não teve? Que foram eles que levaram dentro de um jatinho recursos para a campanha? Sim, sim. Então, eles estavam... há uma engrenagem internacional que funciona da seguinte forma. Existem mecanismos que são aparelhos de um sistema. ONGs, sindicatos, grupos de jornalistas, coletivos, tudo isso, onde hoje se inclui, inclusive, esses organismos internacionais como a ONU, a serviço de uma causa, de um propósito. Vocês vejam que isso está articulado internacionalmente. Né? Não é à toa que alguém que não está alinhado com isso vai fazer uma palestra ou vai em algum outro lugar aí e imediatamente existem essas mobilizações que estão por dentro das universidades, que se apresentam, que têm braços jurídicos para entrar com representações, para perseguir. Eu mesmo sou vítima disso, estou com os meus direitos políticos cassados, numa articulação com essa mesma tecnologia, né? Esse mesmo modus operandi. É assim que eles funcionam, Pitoli. Às vezes é uma ONG, às vezes é um sindicato, faz uma representação, encontra um companheiro lá dentro do aparato judiciário do Brasil ou de qualquer outro lugar. Aí esse cara finge que está representando algum interesse público ou alguma legalidade para estar a serviço exatamente desse propósito e por trás de tudo isso um sistema de financiamento. Vocês vejam que, por exemplo, isso que tu está falando contrasta durante a eleição com algo que aconteceu aqui. Eu estou vendo muita gente aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil todo, pessoal participando aqui de Barracão, de Caxias, de Carazinho. Aqui em Porto Alegre, na entrada do túnel da Conceição, um movimento da sociedade civil colocou um outdoor, um desses painéis na fachada na empena cega de um edifício, colocando ali o que o Lula era e o PT eram a favor e o que a direita brasileira, naquele momento representado pela candidatura do Bolsonaro, defendiam e eram a favor. Então falava ali que o Lula tinha relação com ditaduras, que o PT era a favor do aborto. A Justiça Eleitoral mandou tirar, e certamente a punir. Então nós temos visto isso, uma assimetria e a utilização dos instrumentos do Estado para perseguição política. É isso que gera insatisfação, é isso que gera tensão social, é isso que tem feito com que a justiça, que deveria ser equidistante e imparcial, tenha se transformado, infelizmente, a partir do momento que foi tomada, num aparelho gerador de instabilidade e tensão, e que não poderia ser. E a única forma da gente voltar a ter paz no nosso país, para além da anistia, que é absolutamente necessária, é que a justiça seja desaparelhada. Vai acabar essa brincadeirinha de passear na Disney. Vai ter que ir para Havana. Quer curtir férias? Vai para Havana. Né? Vai ser assim agora. Eu tô achando isso lindo e maravilhoso. Imagina o dia que o Washington cavar de fato o que é o Carvajal, né? E quais são as denúncias do Carvajal, porque o Carvajal falou na Espanha, eu fiz até um vídeo sobre isso. O Carvajal falou na Espanha que o Lula foi financiado pelo narcotráfico por meio do Maduro. Ele falou isso, não sou eu que estou falando isso. O Carvajal afirmou isso. Né? E falou isso na Espanha, o que ele falou nos Estados Unidos ainda não foi liberado. Eu tô doido para pegar o que ele falou aqui nos Estados Unidos. Porque ele já está preso. Ele já está preso. Ele já está preso. E então, vai envolver muita gente no Brasil. Vai ser lindo ver Petro, Gustavo Petro, Lula, Maduro, todo mundo ali com categoria de terrorista. Vai ser maravilhoso. Eu tô aqui rezando pro Lula continuar usando como é o nome daquele negócio do árabe lá? Aquele paninho árabe. Kefir? Kefir, acho que é. Eu tô doido pra ver o Lula usando aquele... Judeu, Então, eu tô louco pra ver o Lula usando aquela parada ali, falando a La Rua Cuba o tempo todo, e o Lula mandando o Alckmin, porque agora o Alckmin não tem mais com quem sentar, né? Mataram todo mundo. Todo mundo, O Alckmin não tem mais... O pessoal tá até deixando o lugar vazio do lado dele, né? Quando você... Vai que, mas lá dele não sabe que é ficar, não.
Arruma outro lugar aí, pelo amor de Deus. Todo mundo tá sentado Tem com outra fileira, não? Mais atrás? pelo Mossad. Eu tô louco pra ver a Haddad, vai também. Vai o Alckmin, vai o Lula. Eu tô doido pra ver esses caras. Eu tô doido pra ver esses caras gritando a La Rua Cuba, e Hamas, e Hezbollah, viva a Palestina como é que é? Da praia, não, do mar ao... Do Rio ao Mar. Do Rio ao Mar. Eu tô doido pra ver esses caras gritando do Rio ao Mar. E a Manuela Dávila? E a Manuela Dávila tá estudando aqui. Nos Estados Unidos? Tá estudando nos Estados Unidos. Sabe qual foi a promessa do Marco Rubio? Estão sabendo ou não? A promessa do Marco Rubio é tirar o visto dessa galera. Apoiou Hamas, tá fora. Sim. Que fir. Isso. E o Trump avisou: estudantes estrangeiros com visto de estudante que apoiaram o Hamas vão ter o visto cancelado. Vão ter o visto cancelado. Manuela Dávila não vai mais poder comprar presentinho e roupinha pro filhinho dela aqui. Eu tô doido pra ver. Já mandei pra secretária do Marco Rubio. Tô falando sério, fala que é ao vivo. Eu já mandei mesmo. Manuela Dávila. Ela é ex-congressista, ex-candidata e tal, não sei o quê. Ela apoia o Hamas. Mandei os links dela apoiando o Hamas. Beijo, Manuela. Ó, sobrevivente. É bom pro Brasil, ela gosta, né? Gosta pra caramba. Aqui é muito chato. Faz o Petro falou que eu vim para os Estados Unidos é muito chato. Né? Então, o Petro falou isso. Ele gosta do Panamá. Panamá é melhor para ele, né? Ele Panamá. Ele consegue coisas que ele gosta. Né? Para o que você tá fazendo, que você vai amar esse vídeo. Ele vai trazer um gostinho de justiça, vai aquecer o seu coração. Bora aqui direto pro ponto, pro primeiro ponto. Prestem muita atenção nessa operação Senado, Polícia Federal, STF, Poder Executivo. Isso é de extrema importância, tá? Alcolumbre, você é maluco de achar que não tem ninguém sabendo de nada? No mesmo pé. Vamos lá, produção, vamos mostrar o que é a BIM paralela de fato no Brasil. Esse documento aí, Lacombe e Marx, é um documento de 1981. Ou seja, tá. Então, esse documento aí é um documento confidencial, óbvio, né? Liberado recentemente para mim, e eu pude publicar isso no X. Esse documento mostra o tio do Alcolumbre envolvido com garimpo ilegal, ouro, venda de ouro, venda de metais, tudo isso de forma absolutamente criminosa no Amapá. Então, a partir disso aí, o que eu fiz? Eu falei, opa, então agora nós vamos usar toda a nossa equipe, todas as nossas forças para mostrar como é que essa família chegou a ter tanto poder naquele estado. Né? E aí agora sim, pode voltar lá pro tweet, produção, porque aí agora eu consigo... Isso. Aí eu escrevi assim, ó, o Davi Alcolumbre acha que o Washington, D.C. não sabe como funciona a operação dos terroristas e narcotraficantes em relação ao garimpo ilegal. Ele acha que a lei Magnitsky é pesada. Na verdade, eu questionei, né? Ele acha que a lei Magnitsky é pesada? Agora sim, consigo ler aqui, obrigado. Creio que ele não saiba o que são as sanções relacionadas a quem está ligado ao terrorismo. Magnitsky é fichinha. Porque o que acontece? Vai para a parte de baixo ali, produção, enquanto eu vou fazendo uns comentários aqui. O que acontece? O Alcolumbre acha mesmo que ele vai ficar ileso de tudo o que está vindo pro lado de Alexandre de Moraes, Fábio Shor e companhia. Será? Não. Ele não vai ficar ileso por um simples motivo. Ele é quem está segurando tanto a anistia quanto o impeachment do Alexandre de Moraes. É ele quem está segurando. Então ele é quem está inviabilizando as duas únicas vias possíveis para o Brasil ainda conseguir ser chamado de um país, um Estado de Direito. Né? Termo, né? O Estado de Direito é um termo do final do século XIX, surgiu na Alemanha, e a partir de então todo mundo gosta de arrotar Estado de Direito. Estado de Direito. Ou seja, que aqui em inglês eles chamam de Rule of Law. Eu gosto desse termo em inglês porque ele demonstra duas coisas, né, Max? Primeiro que usar a palavra Estado em inglês, ninguém vai entender. Você fala assim, Estado de Direito, o americano nunca vai entender, por um simples motivo. A noção de Estado moderno é absolutamente inconcebível para o americano. Por isso que em inglês é Rule of Law.
que é quase um império da lei. Né? Traduzindo assim, né? É o império da lei. Rule of law. Rule é você estar ali regendo, né, algo. Mas aqui eu estou falando império da lei. E o Estado de Direito seria o império da lei. Só que no Brasil tudo é manipulado e o Alcolumbre acha que vai ficar fora dessa. Aí clica ali Deixa eu ver aqui, produção. Clica ali no documento agora. Agora vamos ao documento para a gente poder entender quem é a família Alcolumbre. Não, aí no caso, produção, volta ali rapidinho, desculpa. Vou ajudar aqui a turma. Clica, sobe ali um pouquinho, sobe ali um pouquinho. Não, sobe, tá descendo. Aí, clica nesse texto de baixo aí. Isso, agora sim. O documento de 1981 revela que membros da família de Davi Alcolumbre já eram citados em relatórios de contrabando de ouro durante o regime militar, o que, embora não envolva diretamente Davi, à época, né, tinha 4 aninhos, lança luz sobre o contexto familiar e econômico que sustentou o crescimento político de Alcolumbre. Vai descendo aí, produção. Agora vocês vão entender como é que funciona o jogo de poder da família Alcolumbre. Pode descer. Pode descendo. Obrigado. O irmão de Davi Alcolumbre, Josiel Alcolumbre, esteve envolvido em escândalos e alvo de investigações por corrupção, fraude em licitações e desvio de recursos públicos no estado do Amapá. Alguns dos casos, clica ali em Show More, ali, turma. Alguns dos casos vocês vão lembrar, o Máximo mesmo talvez vai lembrar, na época da Covid, as licitações, mas tem coisas piores. Então o que a gente tem ali? Desvio de mais de 1,4 milhão em recursos públicos na área da saúde durante a pandemia de coronavírus. Detalhe, Davi Alcolumbre era quem estava tacando fogo para a CPMI. Era CPI, né? Não era CPMI, não era mista. Era do Senado, foi no Senado. CPI da Covid. Saiu alguma coisa com relação ao irmão dele? Não, mas eu vou explicar por quê. A PF identificou que empresas ligadas a Josiel, irmão de Alcolumbre, foram beneficiadas em contratos, direcionamentos com indícios de fraude em licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Pode ir descendo, produção. Obrigado. Aí, o Josiel é o daquele do aeroporto ou aquele do aeroporto é outro? É o do aeroporto. Ah, é do aeroporto. O próprio. Como se não bastasse, tem um lance do aeroporto ainda que a gente vai chegar lá. A PF, então, apontou esquemas de falsificação de laudos de contaminação por mercúrio em garimpo ilegais na região norte, envolvendo empresas próximas a políticos locais, inclusive a família de Alcolumbre. Essa foi a Operação Minamata em 2021. Imagina se fosse andando em jet ski pé de baleia. Aí é cadeia, né? Aí é cadeia, porque contaminação de mercúrio não dá... Ia falar P nenhuma, né? Leite de janja, né? Vou falar assim. Não dá leite de janja nenhum. Aí... Meu Deus do céu. Mas olha aí. Olha o que acontece no Brasil. Em 2020, a revista Cruzoé publicou reportagens com documentos apontando que Davi Alcolumbre atuou diretamente junto ao governo federal e ao STF. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa operação Senado, Polícia Federal, STF, Poder Executivo. Isso é de extrema importância, tá? Para blindar o irmão durante a investigação. O Ministério Público Federal no Amapá pediu a abertura de ações civis públicas por improbidade administrativa contra Josiel. Há bloqueios de bens já autorizados pela Justiça relacionados aos esquemas. Prestem muita atenção nessa coisa de ficar blindando, né, e criando alvos, porque eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa operação e o que de fato vem a ser a ABIN paralela no Brasil. Próximo, por favor, produção. Agora é que o pau tora. Olha isso aqui. Narcotráfico e garimpo ilegal. Investigações a partir de 2018 e 2020. Quem que foi eleito no final de 2018? Bolsonaro. Obrigado. Demonstraram que rotas de narcotráfico na região norte, especialmente entre Amapá, Guiana Francesa e Venezuela, utilizavam pistas clandestinas e pequenos aeroportos privados. Vamos lá. O que o Trump... A gente já volta aqui já, tá, produção? Não sai dessa tela aí, não. Coloca a tela aqui em mim rapidinho. Eu quero fazer uma pergunta para o nosso público. O que o almirante... Era almirante? Da Marinha? O Garnier? Não, do Exército Americano, das Forças Armadas Americanas.
Almirante. O que o almirante da Marinha foi fazer no norte do Brasil? Alguém lembra? Esse que Visitar a foi, Tríplice Fronteira. esse que foi com proibido Acre. de ir ao Acre. Isso. Como é o nome dele? Era Hosley, né? Acho que É, coisa ele assim. foi proibido de ir ao Acre, lembra? Foi a Tríplice Fronteira do Acre. Pois bem, Alcolumbre, você é maluco de achar que não tem ninguém sabendo de nada? O Marcos tá quase morrendo de rir ali. Ele acha que ninguém sabe de porra nenhuma, Marcos. Ele acha que os Estados Unidos é que nem o Brasil, né? Alvin Hosley. Alvin Halsey. Alvin Halsey. Alvin Halsey, almirante 4 estrelas da Marinha dos Estados Unidos, atualmente comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, SOUTHCOM, desde novembro de 2024. E ele queria visitar onde? Alvin Halsey. Tríplice Fronteira ali no Acre. No Acre. Do lado de cá, né? Uhum. E aí, olha só, isso aqui. Lá, falando que o lado oeste do Brasil, no noroeste do Brasil. E agora, o lado de cá, olha isso aqui. Bota a tela inteira esse tweet aí, produção. Porque isso aqui é de extrema importância. Então, na época ali de Bolsonaro, a PF tava assim, ó. Meu irmão, vamos pegar todos os narcotraficantes que estão ali, ó. Venezuela, Amapá, terra do Alcolumbre, né? E Guiana Francesa. Então a Polícia Federal interceptou voos ilegais que pousaram ou decolaram da pista associada à família Alcolumbre, transportando pasta base de cocaína, minério contrabandeado, ouro e tântalo. É fácil de encontrar tântalo, Max? Não. Hã? Dinheiro em espécie sem declaração. Pode descer, produção. E o dossiê completo, com detalhes sobre a família Alcolumbre, estará em breve na revista Timeline. E agora, para não segurar muito o microfone da vez para a gente poder bater um papo, eu quero mostrar para vocês como é que funciona esse organismo de você ter a Polícia Federal, que é a parte do DIP, né, que é, salvo engano, é o Departamento de Inteligência da Polícia Federal, o DIP, o Departamento de Inteligência, que tá na mão, sabe de quem? Fábio Shore. É outro que... Vocês lembram, né, que o Fábio Shore veio em Orlando pra Disney, né? Dá um rolê. Não faz muito tempo, né? Não faz, não. Você lembra disso, Max? Lembro. Fábio Shore? Volta, Fábio Shore. Venha pra Orlando. Eu quero ver você visitando o Mickey mais uma vez. Só mais uma vez. Tem uma música que é só mais uma vez? Só mais uma vez, né? Comigo. Rapaz, eu não me arrisco a cantar nada, é isso hein? mesmo. De quem é essa música? Amanhã, talvez. Outra, qual que é essa daí? Só mais uma vez? Como é que é? Amanhã, talvez. Beleza. Mas o Fábio Shore, só mais uma vez. Disney. Mickey Mouse. Minnie. Não vai Pato sair Donald. nem do aeroporto. Não demais. Mano. Deixa o cara vir. Chegar na Deixa imigração. o cara vir. Não. Vai ter que voltar no mesmo pé. Vamos lá, produção. Vamos mostrar o que é a BIM paralela de fato no Brasil. Joana, meu Deus, se encavou. Colocou aí, produção? Era Númerozinho só 2 música aí? pocenta, Joana. Vamos lá. Então agora vamos entender, de fato, o que é a BIM paralela no Brasil. A República dos Dossiês, tá? Enquanto o país assiste inerte a escândalos que surgem e desaparecem como marés, nos bastidores do poder corre um fluxo contínuo de informações enterradas. Dossiês, relatórios, interceptações, delações, provas, dormindo em gavetas ou esperando a hora certa para despertar. A capital da República transformou o acervo de malfeitos em moeda de troca. O que é isso? É o compromato. Eu me lembro do professor Olavo dizer que o Dirceu ele andava em Brasília, ou anda ainda, com um bloquinho de papel com todos os podres de todos os políticos. E aí, toda vez que ele ia para um encontro com o cara, ele chegava, antes de dar oi, antes de dar bom dia, antes de qualquer coisa, ele virava e falava assim, você estava no hotel tal, com a pessoa tal, no lugar tal, ou você tem a empresa tal. Ou... Ele já chegava, tudo bom? Bom dia. Meu nome é José Disseu. Isso é gente finíssima.
Não, e agente secreto do partido do exército cubano, que tá aí, ó, livre, leve e solto no Brasil. Agente, ele é, se eu não me engano, ele é coronel? Não sei. Mas ele é... Eu sei que ele foi treinado pela guerrilha cubana, Não, mas ele é formalmente... Augusto Nunes disse que ele não sabe pegar na arma. É mesmo? Diz o Augusto. Ah, provavelmente não. Não é exagero afirmar que o governo Lula possui centenas de dossiês armazenados em cofres institucionais e bases de dados sigilosos. São usados como ferramentas de pressão para garantir que interlocutores, no caso deputados, senadores, ministros, boca de veludo, procuradores, cooperem com os planos de execução do executivo, ou no mínimo não atrapalhem. A ameaça é sempre a mesma: colaborar ou ver o seu nome explodir no noticiário, não é? O Mota. Diga aí, Mota. Com investigações reativadas ou escândalos ressuscitados. Pode descer aí, turminha, quer eu descer? Isso tudo vai estar no dossiê, tá? Não vou ficar aqui lendo textos e mais textos. Eu quero mostrar como funcionava a parte da ABIN paralela. Pode descer? Pode descer? Essa arapongagem aí, né? Agora vocês vão entender como é que a anistia não passa, por que impeachment não passa. Pode descer, produção? Pode ir descendo aí. Eu não vou ler todo o texto. Em breve nem Wi-Fi passa. Eu acho que, na verdade, já tá descendo e eu não tô vendo aqui o retorno. Não, aqui tá travado pra mim. Tá não? Então desce aí, produção. Pode descer. Pode descer. Aí, para na flight level ali rapidinho, desculpa, turma. Sobe um pouquinho. Aí, maravilha. Então, aí eu recebi ontem uma série de documentos da Operação Flight Level. Eu não tinha nem ouvido falar nessa operação. De repente, quando eu fui ver Flight Level no Google, se você colocasse no Google Flight Level, quem é que foi? Perguntem pro Grok aí, eu vou perguntar aqui agora, quer ver? Vou fazer um exercício aqui, ó. Mas é porque agora acho que ele vai usar o meu tweet, né? Mas o que foi a Operação Flight Level? Porque eu recebi todos os documentos dessa galera, dessa operação aí. Aqui, ó, perguntando aqui pro Grok, no X. Perguntando agora aqui, ao vivaço. O que foi a Operação Flight Level? Não tem nome de ninguém nas matérias. Ninguém. Você vai acessando os sites, não tem ninguém. O Grok colocou aqui. O Grok é o serviço de inteligência artificial do X, né? A Operação Flight Level foi uma ação deflagrada pela Polícia Federal do Brasil com apoio da Receita Federal. Gravem isso, tá? Polícia Federal e Receita Federal. COAF, depois. Em 12 de abril de 2021. Quem que era presidente? Bolsonaro. Obrigado. Essa operação, de 15 de abril de 21, lembremos-nos que o Terça Livre foi fechado em outubro. Bolsonaro estava ali, ó, no auge, conseguindo manter o país firme e forte no meio da pandemia. Mas o que tinha nessa operação? Essa operação foi com o objetivo de combater crime de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo o Grok, eu tô lendo o Grok aqui, isso que eu fiz agora, tá? A operação teve início após a apreensão em outubro de 2020, né, antes de 21, um avião executivo brasileiro no aeroporto internacional de... Vê se essa palavrinha soa legal para vocês. Lisboa, Portugal. Vai ter um fórum jurídico maravilhoso em Lisboa agora, daqui a pouquinho. Festa da democracia lá. Vai ter com um jatinho particular, né? Claro. Então, esse jatinho particular que foi para Lisboa, Portugal, transportava 175 quilos de cocaína e teria partido de Belo Horizonte, Minas Gerais. Detalhes da operação. Tô lendo o Grok aqui ainda. Nem é ainda o nosso dossiê, porque o nosso dossiê tem os documentos originais. Tá? Da Polícia Federal. Esse aqui é só o Grok. Eu só tô lendo aqui o que todo mundo pode ler. A PF identificou que sócios e operadores da aeronave estavam envolvidos em um esquema de transporte de drogas por meio de aviões privados. A organização criminosa utilizava laranjas e fantasmas para ocultar bens adquiridos com o crime, como imóveis, veículos de luxo, joias e criptoativos, Max.
Cumprimento 2 mandados de prisão preventiva e 20 mandados de busca e apreensão em cidades como Belo Horizonte, Lagoa Santa, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiânia. Bloqueio de conta de 29 pessoas físicas e jurídicas, sequestro de 15 veículos, 5 imóveis e 8 aeronaves. Só que o detalhe é o seguinte, pode olhar aqui, ó, não tem nome de ninguém. Ó, pode olhar. Não tem nome de ninguém. Se você colocar no Google, assim, bom, peraí, operação de narcotraficante, cocaína e tal, e não tem nome de ninguém. Agora volta para a introdução do nosso dossiê, porque esse dossiê está enorme, vai ser publicado na revista Timeline, e agora é que a brincadeira começa. Só para assinante, né? Só para assinante. Só para assinante. A Operação Flight Level, documentada neste dossiê da Timeline, é um exemplo trágico. Uma investigação sólida com provas, nomes, pela primeira vez, conexões internacionais, abafada. Pô, peraí. Como é que você abafa um troço desse? Ligando narcotraficante. Tem PCC no meio, tá? Tem tudo. E ninguém, não tem nome de ninguém. Mas o nome de ninguém. Em nenhuma matéria de jornal. Isso foi na época do presidente Bolsonaro. Todo mundo ali batendo nele. Que agora acabou isso. Vocês já perceberam, né? Não tem uma operação contra o PCC. Não tem uma operação quase, bem dizer, contra o narcotráfico. É raríssimo a gente ver isso aí. No governo Bolsonaro, lembra que a gente fazia até negócio de... Botava até aquela música do Senna? Lembra? Sim. Porque era quase todo dia. Quase todo dia tinha apreensão, né? Quase todo dia tinha apreensão, cara. A Polícia Rodoviária Federal vivia fazendo apreensão. Era recorde atrás de recorde. Era recorde atrás de recorde. Eles quebraram vários recordes. Era impressionante. Eu ficava impressionado. Falei, cara, que isso, meu irmão? Eu tava ali, né? Vamos lá. Só para eu poder ler ali, produção. Obrigado. Por que ela foi abafada, né? Porque esbarra em figuras com foro privilegiado, né? Em nomes que não podem cair. Mas pode ser desengavetada a qualquer hora se alguém contrariar os interesses certos. Vamos ver. Esse é o real poder em Brasília. Saber o que esconder, quando vazar e sobre quem silenciar. Por isso que o Hugo Mota tá nessa, né? Vai descendo. Pode descer esse texto todinho aí, que a gente não precisa lê-lo. Vamos lá pro dossiê da ABIN Paralela. Pode clicar aí, a verdadeira ABIN Paralela. Até a capinha ali ficou legal. A PF nas mãos do STF. A verdade sobre a DIP, Moraes, Fábio Shor e Ricardo Saad. Oi, Saad, tudo bom? Você não veio com Shor na Disney, né, na última vez? Tente outra vez. Rapaz, hoje eu tô, meu irmão. A coisa é linda. Você sabia que as investigações mais sensíveis da Polícia Federal não passam pelas superintendências estaduais, Max? Você sabia disso? Não passa mais, acabou. Elas vão para onde? Elas vão direto para uma divisão secreta em Brasília, a DIP. Divisão de Inteligência Policial. E só quem manda ali é o STF. Vai descendo aí, turminha. Produção, pode ir para a parte 2. Gravem esse nome da DIP, tá? 2. Toda vez que Alexandre de Moraes quer abrir um inquérito sigiloso, não é a Polícia Federal do seu estado que age. Então, por exemplo, se tem um narcotraficante do Amapá, não é a PF do Amapá que vai atuar, não, filhão. Se tem um narcotraficante em São Paulo, não é a superintendência da PF de São Paulo que vai atuar, não. Vai tudo pro colo do Alexandre de Moraes. Como? Ele ordena diretamente a esse Departamento de Inteligência Policial da Polícia Federal, DIP, lá em Brasília, que cumpre suas demandas fora dos canais convencionais entre a Suprema Corte e a Polícia Federal. E há um nome-chave nessa engrenagem. Fábio Shor, o homem que não pode mais pisar nos Estados Unidos da América. E que veio à Disney na última vez. Eu quero ver se ele vai ter culhão para visitar de novo. O homem que prendeu o Felipe Martins mandou. Foi ele. Quero ver ter culhão para visitar os Estados Unidos. Fábio Shor, delegado da Polícia Federal, é o homem de confiança de Alexandre de Moraes dentro da DIP. Ele aparece em vários procedimentos como executor direto das ordens do ministro. Inclusive, ações de censura, prisões políticas, inquéritos secretos. Outro personagem, né, que estava caladinho, ninguém falava dele, é o Ricardo Saad, que a gente precisa saber quem ele é, porque ele foi exonerado por Bolsonaro exatamente na época daquelas investigações do narcotráfico que eu estava lendo antes.
Esse cara foi exonerado por Bolsonaro. E quem é que traz o Ricardo Saad de volta? Não, vem cá, meu amor. Vem cuidar do COAF, para você poder cuidar de todas as transações bancárias de qualquer pessoa. Vamos lá. Exonerado por Bolsonaro. Só não, peraí, ali em cima ali. Saad era justamente o chefe do DIP, que hoje está na mão do Shor. Durante o início da gestão de Moraes no STF. Hoje, recompensado, é presidente do COAF. Sim, o ex-chefe de inteligência da polícia, tá? Que recebia ordens diretas do STF, agora preside o órgão que rastreia movimentações financeiras em todo o território nacional. É coincidência? Diz pra mim se é coincidência. O COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, é quem produz os famosos relatórios de inteligência financeira, os RIFs, né? Como os usados para quebrar sigilo bancário de investigados sem ordem judicial clara. Na prática, aqui nós temos a verdadeira BIM paralela. Na prática, Moraes manda para o DIP, Shor executa, Saad coleta, agora via COAF, a Polícia Federal, não, desculpa, a Polícia que não é federal, a Polícia Suprema, atua fora dos mecanismos republicanos e abafa o que quer e ataca quem quer. Faz a devassa na conta de qualquer pessoa ou simplesmente não fala nem o nome dessas pessoas nos jornais. Essa estrutura explica por que operações robustas como a Flight Level, que envolvia narcotraficantes do PCC. Daqui a pouco a gente vai botar até matérias, algumas matérias que não estão nos principais jornais. Matérias lá do Mato Grosso. Vou mostrar para vocês sobre isso. Que descobriu tráfico internacional por jatinhos, simplesmente desapareceram. A Flight Level simplesmente fez assim, ó. Não porque era como que era? Inoportuno, como é que é? Quando você incomoda? Incômodo da baleia? Como que era? O Bolsonaro foi acusado? Importunação. Não é porque era uma importunação da baleia, mas porque era uma importunação por PCC, envolvendo nomes de políticos e de Brasília e de outros estados. Isso aí é a verdadeira Brasil Paralelo. A BIM Paralelo. A DIP, esse departamento, virou o braço de inteligência da STF. A KGB. Virou uma KGB mesmo. É muito claro isso. O Shor é hoje o presidente, ou sei lá, diretor, chame do que quiser, da KGB brasileira. E se ninguém investigar esse círculo de poder, a justiça vai seguir sendo usada como arma seletiva e não como instrumento de verdade. Enfim, essa era a minha participação no início do programa de hoje, para trazer para vocês isso aí. Se a produção quiser colocar aquelas matérias de jornal, matérias de jornais envolvendo os nomes, porque quando você vai no G1, quando você vai no Estadão, quando você vai na Folha, procurar o nome dos envolvidos, você não acha. De repente eu achei um jornal local no Mato Grosso. A produção, na verdade, que achou, não foi nem eu, né? A produção lembra disso aí. Achou uma matéria lá com o nome de uma mulher. Quer ver o nome dela? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar o nosso grupo aqui, ver se a produção coloca rápido. Era isso aí, a namorada e lobista de Mato Grosso, que se uniu ao PCC para enviar drogas à Europa. Você vê, tem matérias locais falando. É a Nelma Kodama, pô. É? Conhecidíssima. Conhecidíssima. Ela estava nessa operação. Também. Da Flight Level. Tudo envolvendo PCC e políticos. E não dá nada pra ninguém, né? Ela não era ligada ao Alberto Youssef também? Porque eu me lembro dela... Aqui, cara. Não Será? Ligada a Lava Não Jato, tem 14 anos de prisão nesse Não caso. tem 14 anos de prisão nesse caso, nada. Colônia agrícola. Nada. Regime fechado. Uh-uh. Impressionante, cara. O dossiê completo, gente, que assim, nenhum jornal vai publicar um dossiê como esse, nenhum no Brasil, até mesmo porque nós tivemos acesso a todos os documentos da Polícia Federal envolvendo isso aí, exclusivos, né? São documentos. A gente não vai colocar os documentos para vocês, óbvio, né? Jornalista não faz isso. Mas tá lá a matéria e... tá aqui, ó. Ela foi presa tentando embarcar com 200 mil euros no aeroporto de Guarulhos e ela foi investigada, presa e condenada no esquema da Petrobras pela Força Tarefa do MPF, do Ministério Público Federal, na Operação Lava Jato. Pô,
Toda essa galera foi abafada. Tá tudo ligado, né? É, Lava Jato. Meu Deus do céu, cara. Impressionante. País é uma vergonha. Agora, existe a BIM paralela? Claro que existe. Ela era amante do Youssef, que é a Fernanda Carelli lembrando. Ela tinha esse esquema. Ela era ligada mesmo, literalmente. em espanhol, né? Exatamente. Eles se conheciam biblicamente falando. Então, existe a BIM paralela? Claro que existe. A BIM paralela é Moraes, Shaw, Ricardo Saad e companhia. Bora então aqui direto pro vídeo que vale muito a pena ver. Só que todo o formato que esse processo está sendo conduzido deixa muito claro que a finalidade única é silenciar opositores políticos. E a melhor forma de silenciar Bolsonaro não é só torná-lo inelegível, é colocá-lo atrás das grades. Porque se você coloca o Bolsonaro atrás das grades, é muito mais eficaz do que simplesmente torná-lo ineficaz. Torná-lo inelegível. Porque o Bolsonaro, se for numa esquina tomar um café, ele junta multidões. Se ele apontar o dedo no próximo candidato, ele pode eleger o próximo candidato. Então você precisa jogar o Bolsonaro atrás das grades. Você mata 2 coelhos com uma porrada só. Você dá uma aparência de legitimidade, criando um processo fictício com direito de defesa, e você coloca o Bolsonaro atrás das grades, silenciando-o por definitivo. E aí o que a Ju disse é perfeito, é exatamente isso. Por que eles querem censurar as redes? As pessoas devem se perguntar, qual o sentido deles censurar as redes? Censurar as redes é porque daí eles têm o controle da informação. Então, se eles prendem Bolsonaro, o povo não tem como gritar. Porque o único local de fala hoje da população é através da rede social livre. Então, prender Bolsonaro é silenciar a direita por inteiro, torna Bolsonaro inelegível para sempre, e você tira o único canal que os seguidores do Bolsonaro e a direita tem para se comunicar, que é a rede social. Então, veja, isso é um golpe muito bem estruturado e eles estão seguindo a cartilha que eles traçaram desde início de 2023. Veja que não é à toa que eles mudaram a jurisprudência de 2005 para fixar a competência do STF. Veja, se você fizer um retrospecto, eles seguiram exatamente uma cartilha que eles criaram. Ex-mandatário não tinha prerrogativa no STF. Eles vão lá, mudam esse entendimento para o processo começar no STF. Se começasse em primeiro grau, ia demorar muito, Marco. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, STF. Não, vamos começar direto no STF. A gente tem que terminar esse processo em 2025. Vão lá e mudam o entendimento, dizendo que agora ex-mandatário, STF. Não bastasse, precisamos mandar para a primeira turma. Altera o regimento em 2023 para mandar para a primeira turma. Não bastasse, vamos dividir o processo em 4. O processo do Bolsonaro corre primeiro. Não bastasse, não vamos intimar as testemunhas de defesa. Não bastasse, amanhã o STF vai censurar as redes. Veja só, amanhã é o último dia de rede social livre. Amanhã o STF bate o martelo. O jogo foi jogado e a estratégia deles está sendo alcançada. Essa ditadura não vai terminar no Bolsonaro e no bolsonarismo, porque essa tirania não pararia na direita e nos Bolsonaro. Nós dissemos aqui, comunidade jurídica, em todas as ditaduras co-irmãs, a ditadura chegou à classe dos advogados, chegou à magistratura. Isso é normal. A história não nos deixa mentir. Marco, nós avisamos, a ditadura chegou. A classe jurídica, que imaginava que não seriam afetados. Não há amigos na ditadura. Não há. São todos inimigos. Quem enfrentar o sistema terá a cabeça cortada. Você tem um advogado que teve um inquérito instaurado por advogar. O cara pediu a nulidade da delação, teve um inquérito instaurado. Você tem um juiz com um advogado do lado pedindo desculpa por ter agido corretamente. Vamos entender juridicamente agora toda essa situação. Processos do STF nós chamamos de processos originários, esse é o termo técnico. Processo que começa no Tribunal Superior, processo originário. Tá? O que acontece? O STF processa e julga. Só que a execução da pena, que é pela Lei de Execuções Penais, ela se dá no primeiro grau, na vara de execução penal da localidade que o apenado está cumprindo pena. Isso é assim segundo a Lei de Execuções Penais e segundo uma súmula do STJ.
Veja que aquela senhora que está fazendo pergunta, ela quase fala STJ. Você viu, Marco? Coloque o vídeo de novo daqui um pouquinho dela. Ela fala, você descumpriu o entendimento do STJF. Ela sabe que o entendimento, a orientação do STJ, súmula 192, é que a execução da pena se fará pelo juiz de primeiro grau. Esse juiz, ele seguiu uma súmula do STJ. E por que ele soltou? Porque um sistema, um computador falou para ele, solte. É sistema, gente. Quem tinha que estar sendo ouvido ali seria a inteligência artificial, porque quando um apenado ele entra no sistema de execução de pena, ele é cadastrado em um computador, tem requisitos ali. E veja só, provavelmente o computador cadastrou esse infiltrado no sistema de primário, tem violência e grave ameaça à pessoa. Então o sistema preencheu lá, ele é primário, e o crime que ele foi condenado não tem violência e grave ameaça à pessoa. Ou seja, quando o sistema calcular que ele cumpriu 2 anos e 7 meses da pena, porque ele foi condenado, se eu não estou enganado, há 14 anos, né? 14 anos. E 16% disso daria 2 anos e 7 meses, né? Ou seja, dando 2 anos e 7 meses, que é 16% da pena, ele teria direito à progressão de regime. O sistema apareceu para o juiz competente. O juiz falou, põe na rua. O juiz não olhou quem era. Agora esse juiz vem e pede desculpa por ter aplicado uma súmula e por ter soltado alguém que um sistema disse para ele soltar, que acontece com 100% dos apenados no Brasil. Todo mundo sabe o que está acontecendo, mas eu tiro vantagem disso. Óbvio que eu quero proximidade com o ministro da Suprema Corte, né? Você imagina, um ministro que tem entrada em qualquer lugar. Quem não quer proximidade com o ministro, a caneta mais pesada do Brasil? O Lula entendeu isso já em 80, que precisava investir na Suprema Corte, porque é o maior poder do país e seria o maior poder do país, e esse dia chegou. Vê, o Gilmar Mendes que manda na CBF, manda em tudo. Então as pessoas não estão preocupadas com a realidade do país como nós estamos. Tudo que elas querem é pegar uma fatiazinha para elas, né, Marco? Então, de alguma forma, eu quero bajular, porque daí eu vou ter contato, eu vou ter proximidade, eu vou tirar vantagem de alguma forma. Nada é de graça. Nada é de graça. Obviamente, essa pessoa que está fazendo campanha por ele, está dando esse título, a conta vai chegar em algum momento desse relacionamento, dessa proximidade. E Brasília gira em torno disso. De favor e recompensa, e uma hora a conta chega, e a conta ela é paga. E é assim que funciona Brasília. Brasília funciona exatamente assim. É um plantar e colher diário de favores e de relacionamentos, né? Cara, eu fiquei assustado com os detalhes que o Paulo trouxe. Eu não sabia que ele passou pelo que ele passou. Ele chegou a ser conduzido, preso nos Estados Unidos. Eu não imaginava que ele tinha sofrido tanto como ele sofreu. Mas é importante a gente fazer um retrospecto que o formato utilizado pela atual ditadura, porque tem gente que está pensando assim, que ditadura é essa que nós estamos vivendo no Brasil, que as pessoas estão tendo direito de defesa? É aí que está. Eles estão utilizando o processo criminal para silenciar opositores políticos, porque esse é o melhor formato das ditaduras modernas, porque você dá uma aparência de legitimidade à perseguição. Você não derrubou um avião, você não pendurou o teu opositor em praça pública, você não matou o teu opositor fisicamente, mas você dá uma aparência de legitimidade. Nós estamos deixando ele ser defendido. Só que o que você tem como finalidade última é silenciá-lo. Veja, não foi à toa esse showmício de receber a denúncia do Bolsonaro, esse showmício de ouvir os interrogatórios transmitindo no YouTube. Não é à toa que eles estão transmitindo essas fases de defesa em rede nacional. Por quê? Eles querem dar uma aparência de que é legítimo esse processo. Veja, não há uma ditadura no Brasil. Não são ditadores que estão punindo alguém. Não, é o poder judiciário. Há um processo legítimo que, ao final, vai condenar ou absolver pessoas após uma defesa.
Vejam, Bolsonaro está sendo defendido. É teatro. É isso que a gente chama de jogo de cartas marcadas. Eles dão uma aparência de legitimidade, mas a sentença já está pronta. Isso acontece na Venezuela, em Nicarágua. Veja, na Venezuela, Marco, não tem preso político. Só tem preso por crime comum. Óbvio. É um novo formato. Veja, o crime que essas pessoas estão sendo presas são crimes comuns, não são crimes políticos. São crimes de atentado ao Estado democrático. Está previsto no Código Penal. Você vê, né? O nosso meio, a comunidade jurídica, culturalmente é muito de esquerda. Então, diferente da Lava Jato, esse momento que nós estamos vivendo, a comunidade jurídica virou as costas para as arbitrariedades. É como se o inimigo fosse comum. Lembro que na época da Lava Jato, a comunidade jurídica extremamente unida, extremamente, palestras, seminários, livros, só se falava daquilo. Todo mundo, uma corrente contra a Lava Jato, que era um tribunal de exceção, era um tribunal das maiores ilegalidades já vistas na história do Brasil. Hoje você tem um processo que é infinitamente mais ilegal, é infinitamente mais arbitrário, é incomparável o Lava Jato com a trama golpista. Incomparável, não tem nenhuma semelhança. A trama golpista não é um processo. É absurdo. E a comunidade jurídica, silente, calada, inexistente. Por quê? Porque a cultura da comunidade jurídica é ser de esquerda. E eles têm, a maioria, né? Eu não e conheço muitos que não, mas 90% tem no Bolsonaro, no bolsonarismo, na direita, o inimigo. Então eles estão aplaudindo, ou melhor, estavam aplaudindo, achando o máximo essa perseguição. É como na época de caçar as bruxas, né? A exceção é necessária. São medidas excepcionais necessárias a salvar a salvar a democracia. Argumentos comuns de ditadura, argumentos comuns de ditadores. Não existe exceção à regra, por isso o nome é Estado de Direito. Ser um Estado de Direito significa não admitir exceção. Não tem exceção à regra, não há justificativa você excepcionalizar uma lei. Então a comunidade jurídica foi dando corda para tudo isso, foi aplaudindo, e eu alertava, vereador. Eu alertava. Eu falava, esse vento vai virar, vai chegar também na comunidade jurídica. Batata, chegou. Advogado com inquérito por ter pedido nulidade da delação. Juiz com advogado do lado sendo interrogado por delegado de polícia. Você imagina o que aconteceu. E aí, então, agora acordaram. Opa! Agora chegou nos advogados, agora chegou no juiz. E muitos juízes e Ministério Público, promotores, procuradores, eu converso com muitos, óbvio que eu não posso dar o nome, tem que preservá-los, mas eles dizem, eles recebem direto orientações do CNJ e do CNMP sobre termos e assuntos que eles podem comentar. Então, veja, juízes e promotores saíram das redes sociais. Não tem mais juiz e promotor em rede social, acabou. É caça às bruxas. Juiz que colocar a cabeça pra fora vai ser ripado. E veja, dá uma dó do que aconteceu com esse juiz, porque ele foi humilhado. Eu acho que ele não imaginava que ia vazar o vídeo dele. Você viu o medo desse juiz na fala? Não, eu prometo que eu nunca mais vou errar. Mas espera, você não errou. Você não errou. O juiz da execução é o juiz de primeiro grau. O STF não fica com a execução da pena. É legal para explicar para o povo o que acontece. O STF processa e julga. A execução da pena não é pelo STF. A execução da pena é pelo juiz da execução do local em que o apenado está cumprindo pena. Súmula 192 do STJ. Sempre foi assim. Então, veja, o juiz agiu corretamente e está pedindo desculpa. Pera, você não vê isso nos Estados Unidos. Você não vê isso em nenhum país da Europa. Isso é uma ditadura. Um juiz pedindo desculpa por ter agido corretamente. Então agora, caiu a ficha de todo mundo que a ditadura chegou a todos. E a ditadura ela é assim. A ditadura não poupa ninguém. Nesse momento não tá chegando a mim. Mas um dia vai chegar e não vai ter como gritar. Então veja, juiz, cara, concursado, sendo coagido por um delegado daquela forma.
E há ainda quem defenda esse Estado totalitário que nós estamos vivendo. É uma pena tudo isso, mas não há outra palavra a dar. Não é clichê, não é papinho, não. O Brasil é uma ditadura da toga. É importante olharmos para a história, o motivo pelo qual nós temos a tripartição de poderes. O que acontece? Quando nós criamos o Estado, esse Estado passou a se voltar contra o povo que o criou. Aí vem o chamado Leviatã. Leviatã foi o Estado que se volta contra o povo e começa a aprisionar o povo, sufocar o povo. Montesquieu, então, tem a ideia genial de criar a tripartição de poderes com a ideia de freios e contrapesos. A tripartição de poderes, ela teve a finalidade de retomar o poder do povo, limitando o poder do Estado, pré-definindo muito bem as funções do Estado. Então, dividiu o Estado em legislativo, executivo e judiciário. O legislativo é o povo, dividido em duas casas, e já explico o motivo de ter duas casas. É o povo no legislativo. O executivo cuida do erário, cuida da grana, então o administrador é o síndico do prédio. Isso é o executivo, é o síndico do prédio. E o judiciário é aquele que vai executar as leis criadas pelo povo. Então, esse é um formato que o poder está nas mãos do povo. E como que isso é assegurado? É assegurado na existência do Senado. Porque o Senado faz o papel constitucional de fiscalizar os outros poderes e poder tracionar a corda quando os outros poderes deixam de ser independentes e harmônicos. Por exemplo, quando um poder invade o outro, o nome disso é crime de responsabilidade. A Constituição assegura ao Senado, que é o povo, o poder de colocar o presidente, os ministros do STF no seu devido lugar. Então é o Senado que tem que chegar e falar, isso é crime de responsabilidade, nós vamos instaurar impeachment. Então veja, esse formato é para deixar o poder sempre último na mão do povo. O formato que nós temos hoje é o poder último nas mãos do STF. O STF é o último a falar e não há como questionar. Veja, se anistiarem o Bolsonaro, nós vamos declarar inconstitucional. Pera, quem anistia é o povo. O STF tornar a decisão do povo inconstitucional é crime de responsabilidade, porque o STF estará usurpando o poder daquele que detém em um Estado de Direito. Por isso que o Senado pode, então, instaurar processo de impeachment. Então, o que nós vivemos hoje, agora respondendo a sua pergunta, é um estado de exceção, onde não se aplica mais a lei criada pelo poder do povo. O povo é que detém o poder. Veja, Constituição Federal começa com o poder, quem detém o poder é o povo. O povo é o detentor do poder. Então não tem outra leitura a se fazer, não cabe margem para interpretação. Quem criou o Estado foi o povo, e o último a decidir quem deve continuar sendo presidente e ministro é o povo através do Senado. Não há margem para o Estado ser maior que o povo. E o que eles estão fazendo hoje é usurpando a finalidade de ser do próprio Estado. Ou seja, o Estado voltou a ser o Leviatã. Aquela ideia inicial de dividir o Estado em três poderes do Montesquieu já está ultrapassada. Precisamos de uma nova reformulação, porque o Estado voltou a ser o Leviatã que era antes dessa tripartição de poderes. O Senado é o antídoto. Quando o Estado se levanta contra o povo, sendo um veneno contra a democracia, o antídoto é o Senado. O problema é que o nosso Senado está corrompido. Pois é, mas aí... Você vê que coisa. Não, desculpa te cortar bem rapidinho. Você vê que coisa. Qual o problema de um Senado corrompido? O Senado é que tem que tracionar essa corda e fiscalizar o STF. Porém, a Constituição diz que o STF julga o Senado por crime comum. Então tem senador que praticou crime comum e está nas mãos do STF. Então o Senado não vai poder exercer sua função, porque senão o STF dá início ao processo contra o senador. Então perdeu a razão de ser. O STF acaba sendo o maior poder aqui, porque tem um Senado corrupto. E por que eles escolheram um processo criminal? É bem simples. Porque eles escolheram um processo criminal. Você caçar o Bolsonaro e você tornar o Bolsonaro inelegível não é suficiente para tirá-lo da disputa de 2026. Por quê? Porque se ele for numa esquina comprar um café,
ele junta mais gente do que a esquerda inteira. Então, o processo criminal é colocá-lo na prisão para silenciá-lo em definitivo. Você tirar o Bolsonaro das urnas não é suficiente. Ele põe o dedo no filho, na Michele, no Tarcísio. Entende? Então você precisa silenciar em definitivo o Bolsonaro, tirar ele das redes sociais. O processo criminal te faz isso. Uma improbidade administrativa não. Só o processo criminal consegue silenciar definitivamente alguém. E condenando criminalmente, eu não sou um Estado ditador. Porque foi o poder judiciário, por meio do sistema de justiça, que condenou. Eu dou uma aparência de legitimidade à condenação. Foi o poder que condenou. Teve um devido processo legal. Ele teve advogado, ele se defendeu, ele foi interrogado, o advogado dele apresentou defesa. Então, você já está com a sentença pronta, mas você dá uma maquiada, você dá uma aparência de legitimidade à punição política do seu opositor. E colocando atrás das grades, além de dar essa aparência de legitimidade, você silencia por inteiro e você torna inelegível por muito mais tempo do que uma cassação. A improbidade é cível, como disse aqui o Turba ali, né? Então veja, é cível. Você deixa inelegível por 8 anos, uma condenação criminal a 40 anos fica inelegível pelo tempo da pena, fica inelegível por 40 anos. Então eles adotaram a melhor das estratégias, que é aquilo que está sendo feito já nas ditaduras mais modernas. Você está utilizando o próprio sistema de justiça para perseguir opositores. Porque daí você esvazia o argumento da ditadura. Você deixa o cara ter um advogado, você dá uma aparência mínima ao sistema e pronto, você calou o seu opositor. Isso tem acontecido na Venezuela, como você bem colocou. Então eles selecionaram essa trama golpista para dar essa aparência de legitimidade. Veja que essa foi a finalidade deles mesmos, porque eles mudaram todas as jurisprudências pacíficas de anos para conseguir começar esse caso no STF e na primeira turma. Todos os sinais desse processo deixam claro que a finalidade era terminar em 2025 e tornar o Bolsonaro inelegível das urnas. Eles começam no STF, então eles mudam uma jurisprudência de 2005 para começar no STF. Depois eles mudam o regimento interno em 2023 para mandar para a primeira turma. Depois eles separam em 4 processos para ficar mais rápido, começando com o processo do Bolsonaro por primeiro. Depois eles dizem que não vão intimar as testemunhas das defesas, as defesas têm que levar suas próprias testemunhas. Veja, tudo que eles podiam fazer para tornar esse processo o mais rápido possível, eles já fizeram. A Constituição é a lei maior e ela traz nortes. A Constituição Federal tem essa finalidade. Ela é o seguinte: ela institui o ordenamento jurídico. Tudo que está abaixo dela merece respeito a ela. Mas a regulamentação dos dispositivos constitucionais se faz pelas leis infraconstitucionais. Um país não pode ser dirigido pela Constituição. A Constituição ela é o norte. A Constituição dá o norte e aí vem as edições das leis abaixo da Constituição que vão trazer os fundamentos, vão regulamentar os temas. O que está faltando no Brasil são essas leis infraconstitucionais regulamentando o próprio artigo 53 da Constituição. Então deveria o Congresso, começando pelo Congresso, regulamentar o entendimento do artigo 53. Então cria-se uma lei infraconstitucional para tratar do artigo 53. Você não pode contrariá-lo, mas você deve interpretá-lo e seguir regramentos, estendendo, inclusive, a normatividade. Essa é a razão de ser da lei infraconstitucional, que segue o raciocínio da Constituição. O regimento interno, por sua vez, é uma norma administrativa que também pode fazer isso. Também pode fazer isso. Então, o regimento interno pode, seguindo a constitucionalidade do tema, trazer regulamentações administrativas. Entende? Então, vocês podem, por meio do regimento interno, dizer a forma como se executará o cumprimento de uma pena, a forma como... Porque a própria Constituição Federal diz que normas de procedimento podem se fazer por meio da lei infraconstitucional.
Então, o que está faltando no Brasil são normas procedimentais de execução do artigo 53. Tornozeleira pode ser até lei estadual, porque é norma procedimental, pode ser de lei estadual, pode ser a Alep do Espírito Santo, pode ter um regramento próprio sobre as tornozeleiras no Espírito Santo. Não está na hora de fazer uma reforma do sistema judicial, né? Sistema judiciário. Passou da hora, né, vereador? Passou da hora. O Brasil precisa com urgência de uma reforma do sistema de justiça. Com urgência. O sistema de justiça não pode governar o país. O Brasil está sendo governado pelo poder judiciário. Há uma necessidade urgente de uma reforma. Eu não estou acompanhando esse debate. Não sei nem se é um debate público que está havendo ou é um debate institucional. Mas eu não estou acompanhando. Mas eu tenho centenas de ideias que a gente pode ficar horas aqui debatendo do formato que eu penso que seria o melhor nessa reforma do sistema de justiça. Mas um dia a gente marca um debate, quando você for senador da República, você me convida para um café no seu gabinete e a gente elabora um baita de um projeto de lei para uma reforma que seja próxima ao desejado da nossa Constituição.